Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Sala. Estou aqui para fazer a mediação de um painel chamado Compliance e Governança de Identidade, Por que Automatizar? E agora nós vamos chamar os nossos convidados. Vou começar pela Eliane Rodrigues, que é gerente de segurança da informação no Nubank. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês nesse painel. Como o Fernando falou, eu sou gerente de segurança da informação aqui no Nubank. Tenho uns 20 anos de carreira em TI, uns 9 e pouco aqui em InfoSec, né? Trabalho no segmento bancário há bastante tempo, então nem dizer que é hoje, né? Bastante experiência aqui no segmento bancário. Também trabalho numa ONG chamada ONCE, que é uma ONG que visa diminuir o gap de mulheres em cibersegurança. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse painel. Seja bem-vindo, Eliane. Obrigada. Vamos para o nosso próximo convidado, o senhor Leandro Leme, que é o coordenador Latam de IAM na Natura. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma honra estar presente nesse painel com pessoas tão importantes. Como você disse, eu estou como coordenador Latam de IAM na Natura Eco, focado em projetos de engenharia de IAM, então todo o contexto de gestão e automação desses processos da Natura passa por mim e pela minha equipe. Tenho 12 anos já de experiência no mercado voltado para esse tipo de projeto. Então, é muito bom estar aqui com vocês conversando e fazendo parte desse bate-papo, pessoal. Legal, Leandro. Seja bem-vindo. Vou agora chamar o nosso próximo convidado, o senhor Rodrigo Godoy, Head of Information Security e Cybersecurity nas lojas Riachuelo. O Godoy está por aí? Eu acho que ele caiu da ligação. Então, vou chamar o nosso próximo convidado, o senhor Marcos Donner, que é Head of Information Security e Cybersecurity no Agibank. Olá, pessoal, tudo bem? É um privilégio estar aqui participando desse painel tão relevante sobre uma das disciplinas mais desafiadoras de segurança da informação e cyber. Um público bastante relevante, colegas, assim, com uma experiência fantástica aqui para a gente fazer um debate bastante importante. O Fernando já me apresentou brevemente, eu sou o Marcos Donner, sou o CISO do AGI, então estamos aí para contribuir dentro dessa vertical financeira, mas trocar figurinhas com as outras indústrias aí que estão no nosso painel também. Perfeito. Rodrigo apareceu, Rodrigo? Olá. Bom, prazer estar com vocês aí para a gente bater um papo, né, sobre um tema que é bastante relevante, né, e que aqui junto com os nossos amigos aqui a gente vai ter espaço para discutir. Bom, eu sou o Rodrigo Godoy, responsável, né, pela segurança aí do Grupo Guararapes, e estou aí para contribuir com esse bate-papo. Ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, sem mais delongas, eu vou começar falando um pouquinho do tema, né? A gente hoje acompanha o mercado de cibersegurança, a gente sabe que grande parte das ameaças hoje são atreladas à identidade, né? Então, por isso que esse tema é tão importante para a gente poder discutir um pouquinho, né? Entro nesse contexto, né, de que a segurança começa pela identidade hoje, né? Praticamente é o principal pilar, né? Eu queria perguntar para você, Eliane, sabendo-se que o perímetro das empresas deixa de ser hoje o data center e passa a ser os acessos dos colaboradores, terceiros, fornecedores e tal, quais as vantagens de se ter um sistema de gestão de identidades implantado na organização? Eu acho que faz todo sentido, visto que é o que você falou, a gente vem mudando o conceito, né? Antigamente curto, né? Se falava uns 5, 10 anos atrás, a gente via a identidade nas aplicações, né? Então, não tinha uma identidade digital, eram diversas identidades que cada pessoa possuía, cada acesso possuía, e aí a gente tinha que fazer um controle das aplicações, né? Não era muito voltada para a identidade, que não faz muito sentido. A gente olhando hoje, é muito difícil fazer essa gestão. Então, quando o mundo volta para identidade, para a gente ter essa identidade digital, né, essa persona digital, e aí você ser reconhecido, faz muito mais sentido, né? Então, eu começar a ter uma gestão da identidade das pessoas, não das aplicações, porque quem está aqui é a pessoa, né? Quem tem os acessos, quem vai ser atacado, quem vai ser o nosso elo estratégico são as pessoas. Quem a gente conscientiza são as pessoas, né? Então, fazer a gestão dessa identidade das pessoas faz todo sentido, a gente mudar a linha
do que a gente estava construindo antes, e por isso que o mundo está voltando agora a falar de IAM, né, de Zero Trust, pensando nessa gestão de identidade, nessa automação de identidade. Eu vou deixar, assim, só puxando esse assunto para os meus colegas, porque acho que é um assunto bom para ouvir aqui, acho que a gente tem gente de outras indústrias diferentes aqui, acho que é legal ouvir deles também. Então, passo para os meus colegas aqui continuarem. Bom, vou falar um pouquinho também, eu acho que consolidar as informações das identidades que estão espalhadas dentro da nossa infraestrutura faz todo sentido e facilita a nossa análise também nos riscos e nas avaliações, levando privacidade também para dentro do jogo, né? Então, você consolidando as informações dentro de uma aplicação de IAM, você consegue facilitar também as análises das equipes, né, pessoal? Então, faz todo sentido hoje, pensando no contexto geral, que 60% dos últimos ataques que a gente viu no mercado hoje são focados em credenciais, né, e senhas, né? Então faz todo sentido a gente consolidar essa informação num único ponto. Muito bom. Para complementar, né, eu acho que, como os amigos já colocaram aí, né, a Eliane e o Leandro, antes era tudo muito distribuído. E aí você não conseguia, de alguma forma, a gente fala de terceiros, a gente fala de prestadores. Como é que você alinha porque um funcionário CLT, tudo bem, ele tem lá um sistema de RH, etc. Por mais que você faça aquilo manual, você consegue desenhar um processo ali e manualmente você recebe listas e faz a higienização do seu ambiente, etc. Mas quando a gente fala de terceiros, cada um tem um contrato. E quanto dura aquele contrato? Qual é a rotatividade daquele contrato de terceiros, né? Quantas pessoas entram e saem? Então, quando a gente tem isso de forma automatizada, a gente consegue validar. E, claro, a gente tem que usar bastante os gestores das áreas que são responsáveis por seus contratos e que eles tenham ali a missão de recertificar se aquela credencial faz sentido, se não faz, ou você já esteja num nível de maturidade muito elevado, onde os teus sistemas de contratos de terceiros já esteja alinhado com uma plataforma, né, de gestão de identidade, aí você consegue ter ali um resultado melhor. E também a questão de a gente conseguir olhar para comportamento, né? Como o Leandro falou hoje, a maioria dos ataques, eles começam, né, no comprometimento de uma credencial. E aquela credencial começa a se movimentar no teu ambiente de forma diferente, né, de como ela trabalha no dia a dia. E aí você tem ali também uma oportunidade de gerar alertas, né, de você ter ali processos onde você consiga até entender ali um desvio padrão e tratar aquilo de forma mais adequada. Acho que isso é legal também da gente pôr aí na mesa. Vou complementar, então, já que a gente está falando um pouco também sobre o que é o nosso mundo de IAM hoje, quais são as, digamos, vantagens, quais são qual é a importância de um programa, de ferramenta, de soluções, de priorização de IAM dentro das organizações. Todos os colegas falaram sobre as pessoas, usuários, e eu vou um pouco além também, trazendo, sem desmerecer, que é extremamente importante tudo que a Eliane colocou no contexto de olhar muito mais também para o indivíduo hoje em dia, né? A gente está com um perímetro, que hoje o nosso perímetro de identidade cada vez mais é as pessoas, até pelo advento inesperado da pandemia, mas eu sempre gosto de trazer dentro do contexto de IAM não só as questões orientadas à automatização, mas também à orquestração, porque sei que a gente vai falar ao longo do painel sobre aspectos de o que compõe todo o universo de IAM dentro de uma organização. Então, quando a gente fala em automação, sim, esse é o principal objetivo, né? As pessoas, que nem o Godoy falou também, os terceiros, os colaboradores, qualquer tipo de pessoa que tenha acesso a sistemas e serviços dentro da companhia, a gente garantir automação no maior número possível de sistemas e serviços que essas pessoas usam. Geralmente, uma das principais dores que levam as empresas para um programa de IAM é aquela dor relacionada à pessoa chegar na empresa na segunda-feira para começar a trabalhar e ela vai receber seus acessos na quarta, na quinta-feira. E aí já entra num outro aspecto que a gente vai levar ao longo do painel, que diz respeito à regulação, diz respeito à conformidade. Mas eu sempre trago junto os aspectos relacionados à orquestração e padronização de infraestrutura, porque a IAM, sim, é uma ferramenta de gestão de acessos,
mas tem muitas outras que fazem parte, inclusive da nossa infraestrutura, serviços de diretório, camadas cloud, como é que estão nossos usuários em camadas cloud, mas também não vou dar spoiler assim para a gente poder ir avançando nesse tema de IAM não só como uma plataforma, um serviço de autenticação de usuários e acessos, de provisionamento de acessos, mas também como orquestração de serviços. O ciclo de vida da identidade como um todo, né, Dorner? A gente tem que levar em consideração que no dia 1, essa identidade já está performando no dia a dia, né, trazendo esse resultado, mas também numa mudança de função desse colaborador dentro da organização, desse terceiro dentro da organização, e até no seu desligamento, né? Acho que o grande gap hoje que as grandes organizações têm é justamente se desligado com acesso ativo em algum sistema que não está plugado e não está automatizado, né? Então, a gente tem esse ciclo de vida de identidade como um todo com essa importância e com essa criticidade, né? Perfeito, Leme, é isso aí. Não só no que diz respeito a sistemas, também a serviços, né? Por isso que eu trago muitas questões de orquestração e padronização de infra, né? E a AEM nos ajuda muito nisso, porque o analista de administrativo, sem desmerecer a função, ou enfim, o profissional que não é de tecnologia, é muito mais fácil ele entrar nesse ciclo de AM padrão, né? Mas o profissional de tecnologia, que é realmente quem tem privilégios, esse é um pouco mais complexo. Então, é por isso que a gente traz muito eu gosto de trazer muito a discussão as questões de infraestrutura e de serviços, sejam eles, principalmente agora, né, em nuvem ou on-premises, o que quer que seja. Perfeito. E aí, sendo um pouco mais didático, né, para o público que está nos assistindo, entender um pouco do que a gente está falando, né? Vamos, assim, tirar um pouquinho essas sopas de letrinhas, né? Eu queria, Godoy, explica para a gente um pouquinho do que se trata essas tecnologias de IAM, até onde elas vão, e como elas ajudam as equipes de segurança da informação. Bom, vamos lá, né? Acho que a gente falou um pouco aqui, né, da identidade. Vamos pensar que você tem lá na sua empresa, então você é responsável por um time de gestão de identidade, né? E aí a gente logo vai associar isso ao quê? A uma fila de tickets de gestão de acesso. Então eu sou um cara da área administrativa, sou um gestor, contratei um novo colaborador, esse colaborador precisa ter ali os acessos para ele poder trabalhar. O primeiro acesso é ele conectar na rede, depois ele ter acesso aos sistemas pertinentes ao escopo das atividades dele. Como isso é feito? Isso era feito totalmente manualmente. Você ia lá, abria um ticket, passava os dados do colaborador, ia para uma fila, e aquilo que você falou. Se o gestor fosse antecipado, ele até conseguiria ter pelo menos ali o logon para o dia, né? O dia de início. E, consequentemente, a gente via aí pelos números, era quase 40 dias aí para que você tivesse um colaborador com os acessos todos ok. Agora, vamos pensar em áreas operacionais, né? Imagina o cara entrar num call center para trabalhar, que ali ele tem que atender fila e os acessos pertinentes à função dele levar dias, né? O cara entrar numa loja, né? Quem tem loja, poxa, o cara vai vender uma loja, mas aí ele não tem que usar a credencial não está legal. Dá para compartilhar com alguém. Então, todo esse trabalho, que era grande dor de cabeça, focado em eficiência operacional, a gente trouxe, né, para uma visão de gestão de identidade, né, IAM, etc. E aí a gente tem uma série de soluções de mercado que elas visam o quê? A gente conseguir todo o processo. Então, o primeiro processo, o processo de onboard, ou seja, você estar conectado com o sistema de RH ou com o sistema de terceiros, e todo esse processo ser feito de forma automatizada, para que o próprio gestor receba ali a credencial, uma senha inicial, para que o colaborador chegue lá e possa trabalhar. E que ele já tenha, pelo menos, o kit básico, que já foi definido, pré-definido pela gerência, onde ele vai trabalhar, de acessos, para que ele possa entrar. Então, ele já entra podendo ser treinado pelos seus pares no primeiro dia. E essa tecnologia, né, esse processo, ele faz toda essa automatização usando conectores, né? Então, conectores nas bases de RH, conectores nos sistemas, né? Sistemas, a gente sabe que o grande desafio, a gente até falou um pouco disso, né? Eu vi o Leandro falando, algum sistema que possa não estar conectado. Então, tem sistemas que já existem conectores nativos, o legado
isso de alguma forma tem que ser construído, e em alguns casos, você nem consegue conectar no sistema, você conecta na base de dados daquele sistema e faz esse trabalho. Então, isso também tem ali uma complexidade, mas você consegue desenrolar. Então, tentando trazer de uma forma simples, né, quando a gente fala das nossas sopas de letrinhas, e aí depois passar para os amigos para compartilhar, nada mais é do que a gente conseguir automatizar, e aí uma série de benefícios que tem, questões que a gente vai falar de conformidade, de auditoria, etc. Então, acho que esse é um briefing aí para a gente começar aí o tema. Perfeito. Quem quer complementar? Bom, eu posso complementar com mais algumas tecnologias, eu acho que ajudam a suportar esse tipo de automação do ciclo de vida, né, da identidade. Hoje a gente consegue trazer para dentro dessa estrutura uma plataforma de PAN, Access Management também, para ter controle das contas privilegiadas também, que há um nível de criticidade muito grande também, falando de identidade, né, no contexto de governança nesse sentido. Outras ferramentas que a gente pode trazer também para facilitar o dia a dia do colaborador lá na ponta também, ferramentas de passwordless hoje que estão em voga, estão crescendo, muito pelo fato também da evolução rápida de gestão de identidade no contexto de segurança da informação nos últimos tempos. Né? Então a gente consegue trabalhar com outras tecnologias até para facilitar o dia a dia do colaborador dentro da organização também. Não só no contexto da identidade em si, mas também prover a facilidade da autenticação do colaborador também, trazendo muito no contexto de aquele colaborador não ter um bloco de notas, por exemplo, com login e ser cadastrado na máquina dele, que possa ser o vetor de ataque, né? Então, a evolução tem acontecido, temos ferramentas importantes hoje que agregam já o nível muito grande de maturidade dentro da organização, mas novas tecnologias têm surgido e têm agregando muito ao nosso dia a dia, né? Então eu trago essas duas em voga nesse momento que tem criado um ponto de atenção muito grande dentro das organizações. Perfeito, perfeito. Marcos? Bem lembrado, Leandro, né? A gente, óbvio que, né, quando a gente está falando de um programa, de uma iniciativa de embarcar a gestão de identidades e acessos dentro de uma organização, a gente fala, a primeira ferramenta, a primeira tecnologia que vem à mente é sim sempre uma ferramenta de automação de acessos, né? Aquela que vai olhar para o ciclo de vida de controle de acesso de usuários, a concessão, a alteração e revogação, e também a revisão, mas existem outras ferramentas que elas acabaram se tornando mandatórias praticamente devido à nossa capacidade de evolução tecnológica, e essa capacidade de evolução tecnológica que a gente vamos falar aí nos últimos 5, 10 anos, quando a gente está indo para movimentos de tecnologias cloud, de movimentos de deploys automatizados, de dezenas, centenas de desenvolvedores com múltiplos acessos, outros tipos de administradores que antes a gente não pensava em ter que administrar, com repositórios de códigos em nuvem, Gits isso, Gits aquilo, e multiplicou muito a nossa necessidade de ter um acesso administrativo gerenciado. Então, o ciclo de vida do usuário com uma ferramenta de gestão de identidades e acessos, isso já é algo que para nós parece que vem de outras vidas, porque já era de um momento anterior a toda essa nossa necessidade de digitalização, de aceleração, de inovação, que hoje já faz parte do nosso dia a dia. Se a gente não estiver competindo na mesma linha que outras empresas no que diz respeito a digitalizar nossos negócios, seja de frente para os nossos clientes ou para os nossos colegas de dia a dia, conseguir dar vazão para negócio evoluírem, a gente está ficando para trás. Então, a famosa jornada de transformação, para mim, ela já deixou de existir, né? Ela já é perene. Então, o IAM é algo que parece que vem de outra vida, uma ferramenta de gestão de identidades e acesso, porque a gente já precisava disso, mas o PAN, toda a questão de gestão de acessos privilegiados é algo que hoje em dia se tornou muito mais evidente pelo volume de pessoas que têm essa necessidade de acessos mais, eu não vou dizer mais administrativos, que senão alguém lá do banco vai ouvir isso depois e vai falar
vai me contradizer no que eu falo no dia a dia. Mas não acessos administrativos, mas acessos mais permissivos no que diz respeito à camada de tecnologias. E esses acessos mais permissivos são os que nos trazem grandes dores de cabeça em relação a problemas que a gente vê, infelizmente, várias empresas passando aí nos últimos tempos. Então, gestão de acessos privilegiados eu coloco como, no nosso mundo atual, assim, o mundo mais digital, né, mais orientado a um mundo digital e ágil, extremamente tão necessário quanto o IAM que a gente já vem há 10, 20 anos falando. Agora o PAN se tornou essencial. Perfeito, perfeito. Vou mudar um pouquinho, então, agora a tônica. Olhando, eu sei que muitos de vocês aqui também lidam com dados pessoais, né, dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus terceiros. Enfim, Eliane, eu quero fazer para você uma pergunta. Nessa questão de privacidade, seguindo as normas, né, GDPR, LGPD, enfim, e as ameaças que nós temos hoje, do tipo ransomware, phishing e outros malwares, que impactos essas ameaças têm e que elas podem trazer para a companhia e como os sistemas de IAM podem ajudar a mitigar ou extinguir esses riscos? Hoje são alguns pontos aqui, né? A gente sempre teve os problemas relacionados à segurança da informação. Então, o problema, o ransomware não é de hoje, que ele está aí, né? Os ataques de phishing também não são de hoje, que a gente precisa gerenciar, precisa conscientizar, e agora tem a LGPD que agrava um pouco mais isso, né? Porque eu tenho ali o controlador, eu tenho que garantir que a informação não vá vazar, né? E aí, quando eu tenho esses ataques de phishing, de ransomware, eu, além de ter um problema enorme para minha empresa já, pelo ataque em si, pelo que ele gera de imagem, de problema de perda de informação, eu tenho também a LGPD que eu tenho que responder, porque eu tenho que controlar e eu tenho que garantir que essa informação que eu tenho ali não saia dali, né? E cada vez fica mais difícil aí, como os colegas colocaram na pergunta anterior, né? Que até o Godoy começou, que antes era muito manual e a gente precisa de ferramentas agora para esse ciclo de vida, com a lei de privacidade, com tudo que a gente vem sofrendo, fica cada vez mais prioritário a gente automatizar essa gestão, e aí vindo até no que o Marcos falou no começo, né? Não só de pessoas, mas de serviços e de aplicações, porque a gente tem muita aplicação e muito serviço aqui que acessa outras aplicações, que acessam serviços também, que acessam outras coisas, e a gente não tem, às vezes, toda a visão disso e todo o controle disso. E aí, quando sofre um ataque, isso pode agravar e escalar privilégios, enfim, e chegar em pontos muito críticos, que a gente pode não ter um controle total se não tiver um bom gerenciamento desse ciclo de vida, se não tiver uma visão total desse ciclo de vida, né? Então, torna-se cada vez mais necessário a gente olhar para as ferramentas, olhar para a automatização dessas identidades, dessas aplicações, desses serviços, entender o que está acontecendo na nossa infraestrutura, né? Qual que é o cenário ali que a gente precisa gerir, quais são os privilégios que são dados para essas aplicações, para esses serviços, né? E quem realmente precisa de um administrador, ou de um acesso X, ou um acesso Y, e qual a velocidade de dar e tirar esses acessos, né, do ciclo de vida desses acessos, então se tornou cada vez mais prioritário no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, automatizar isso, para a gente ganhar velocidade, porque a gente está brigando contra tempo aqui, né, que acontecem esses ataques, e que a gente precisa controlar. Então, se tornou cada vez mais prioritário a gente olhar para isso, automatizar o que precisa ser automatizado e colocar foco realmente no que precisa colocar foco. Perfeito. Até complementando um pouquinho, né, Eli? Eu acho que a gente tem duas frentes muito importantes nesse cenário, né? Uma delas é a automação, no contexto que a gente fala de ciclo de vida, então entender o que é crítico lá na ponta, lá no plano de vendas, ou numa consultora, ou numa parte comercial, entender quais que são os acessos críticos que estão lá na ponta, onde que elas precisam, por exemplo, uma planilha com clientes que tem CPF e endereço, por exemplo, né, indo bem lá no básico mesmo. Isso é uma informação que para a LGPD já é uma multa gigantesca, né? Então, a gente tem que ir muito a fundo, na granularidade até lá nessa ponta, né? Então, para automatizar isso, a gente precisa entender
as áreas de negócio e trazer elas para dentro da nossa estrutura de AM. E aí vem o segundo ponto também, que é o awareness, né? Vender a segurança da informação como um suporte para elas e não como um barrador de dia a dia delas. Aí sim um agregador, ó, eu estou fazendo isso, integrando isso, dando uma plataforma para você fazer o compartilhamento desses acessos ou não, no contexto de trazer essa segurança, né? Porque se a gente não tem essa visão lá na ponta, a gente está correndo um risco dessa documentação tá saindo da empresa por um e-mail que seja, né? Então, é muito importante a gente entender o contexto da nossa empresa e aonde a gente está inserido para poder conseguir trazer as áreas de negócio para dentro do nosso contexto de AM, né? Perfeito, perfeito. Godoy, você quer complementar? Eu queria complementar. O Fernando, ele colocou no início, né? Então, ele, simplificando a fala, né? Então, phishing, credencial e ransomware, né? Então, quando a gente olha para isso, e se a gente olhar aí a maioria dos ataques, né? Todos eles é um phishing que o colaborador recebeu, a sua credencial foi comprometida, depois ele se movimentou lateralmente, depois ele achou uma credencial de privilégio elevado, que pode nem ser a do administrador, mas como o Marcos colocou, hoje a gente precisa dar velocidade nas squads, né? Quem está ali fortemente no modelo de agilidade, cada vez mais pessoas das squads têm perfis com maior privilégio, e no final o estrago, né? Que é literalmente o ransomware, já passou pelo bem. Então não vamos contar a história toda. E aí a gente vai falar, bom, phishing, conscientização, 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 conscientização. Credencial, todo esse processo de gestão de ciclo de vida da identidade que a gente falou aqui, né? Do IAM, IDM, por aí vai. E quando a gente fala da credencial privilegiada, aí a gente entra realmente com o PAN. Então você vê que a gente vem contando a história, né, dos problemas e aonde a gente consegue fazer o paralelo. E a grande sacada é: ninguém é privilegiado até que precise. E no momento que ele precisa, ele vai ser, só que ele vai usar, ele vai devolver, ele não vai precisar nem saber o usuário e a senha, e assim que ele utiliza, aquilo é rotacionado e já perde. Porque com certeza alguém vai procurar um hash de memória, vai tentar fazer um ataque, e aí a hora que pegar isso, aquela credencial já tem que não estar mais válida. Então, acho que é legal trazer um pouco do modus operandi dos últimos ataques e o quão esse nosso tema, essa disciplina pode ajudar bastante, né, na proteção do ciclo de vida e na proteção das credenciais com privilégio maior ou elevado. Perfeito. Donder, quer complementar? Quando a gente fala, posso complementar, sim, Fernando. Quando a gente fala em regulação, assim, para mim, vamos no mais básico, né? Pensando que as pessoas que vão estar assistindo que estão assistindo o nosso painel vão ter níveis de conhecimento diferentes. Se eu começo a trabalhar hoje em qualquer empresa e eu não recebo meus acessos, preciso começar a trabalhar. O que o meu colega do lado, em via de regra, fará? Vai compartilhar os acessos dele comigo para que eu possa trabalhar. E se isso demorar 2 dias, 3 dias, o meu nível de exposição ao risco, não só em relação ao compartilhamento de acesso, né, mas em relação a tudo de ruim que pode acontecer por essa prática abominável por nós, assim, profissionais de segurança, está relacionado. Então, se eu estou falando em regulação, eu e a Eliane podíamos falar aqui de regulação de sistema financeiro exclusiva, né? O sistema financeiro tem uma normativa orientada à cibersegurança, que tem um peso assim extremamente representativo para a matéria-prima dos bancos, que é o capital. Mas, enfim, agora a gente tem uma LGPD também. A LGPD ela fala muito de não segurança da informação na sua essência, mas de algo que é muito correlato, que é a privacidade de dados e que impacta na vida de todos nós. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa que chega na minha empresa, que ela tem menos conhecimento, prática, experiência, pode ser que seja primeiro passo da trajetória dela profissional, ela chega na nossa empresa e não tem acesso para acessar seu e-mail. E-mail nem se fala, que o e-mail já está mais carimbado como a identidade digital das pessoas há muitos anos. Mas, sei lá, o ERP da indústria, do varejo, o sistema contábil para quem entra numa área fiscal, ela vai compartilhar a senha e através disso com um colega que está mais tempo na empresa. E isso aí já impacta diretamente, já aumenta diretamente o risco de
vazamento de dados pessoais, de clicar onde não deve, de ataque por ransomware. Então, até o conceito, digamos, mais primitivo, assim, mais antigo de AM, que é a garantia do conceito, né, de need to know, das pessoas só acessarem aquilo que elas devem para a realização das suas atividades, já está muito relacionado com regulação, com privacidade de dados. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, a gente está seguindo agora para a reta final do nosso painel, tá? Então eu vou fazer mais um round de perguntas e aí a gente já faz as considerações finais, tá bom? Eu aqui, pelo que eu entendi da conversa de vocês, eu separei alguns pontos-chave, que para mim foram a parte de comportamento, a questão da orquestração, a parte dos acessos privilegiados, a questão de automatizar versus conscientização, né? Agora, isso tudo, botando num conceito de que a gente possa controlar dentro do nosso ambiente, né, do nosso ambiente corporativo. Agora, quando a gente fala do ambiente consumer, dos nossos clientes que usam nossas ferramentas, como que eu faço essa abordagem de automatização da identidade desses clientes? Eu queria ouvir você, Godoy. Bom, vamos lá, né? Então, acho que o primeiro desafio, quando a gente fala da automação, é primeiro você conseguir fazer a automação, né? Acho que esse é o primeiro desafio, né? Como você engaja a alta direção para patrocinar um projeto desse nível? Porque quem já fez aqui, né? E os meus amigos aqui, a maioria deles todos já fizeram um ou mais de um projeto, a gente sabe que o custo é bem elevado, né? E não só o custo de implementar, o custo de manter isso depois. Porque você tem tecnologia, você vai ter o processo, então você vai ter que ter, além do seu time, né, que você vai ter que ter um time dedicado para isso, você vai ter os outros custos. Então, a hora que você vai falar isso com alta direção, a primeira coisa é a eficiência operacional. Então, você vai chegar lá e falar assim, quais são suas dores? Né? Olha, eu tenho fila de atendimento, eu tenho loja precisando vender, eu tenho call center precisando atender cliente, olha, eu tenho áreas internas com dificuldade. Então, acho que o primeiro ponto é o convencimento que você faz com a alta direção. Feito isso, né, você tendo aprovação para o projeto, aí você vai ter o quê? As suas etapas, porque você vai ter que se relacionar com as gerências, com as áreas, primeiro para entender as maiores dores. Então, estrategicamente, né, todos os projetos que eu já trabalhei nessa linha, a gente sempre olhou quais eram os sistemas de maior números, ou seja, os mais ofensores, para a gente já atacar os que tinham maior ponto de auditoria, por exemplo, né, voltando no que o Leandro falou, daqueles que nativamente não conectam, né, por um conector. Então, você traça aquilo que... Acho que ele congelou, será, né? Acho que ele caiu um pouquinho lá. Acho que foi a conexão do Godoy. Isso. Então, vamos seguir. Leandro, a sua resposta para a pergunta e já as suas considerações finais, por favor. Sim, falando um pouquinho de clientes, né, a gente tem que ter uma importância um pouco especial para esse cenário, porque pensando no contexto de infraestrutura, nós temos que ter certeza que por onde que esses clientes entram não vai impactar o nosso dia a dia como infraestrutura, né? Ter essa segregação de ambientes faz parte e é muito importante a gente ter isso consciente. Dito isto, a plataforma de AM que gerencia essas identidades ser o fator de preponderância ali de conexão desses ambientes, né? Então, só o cliente chegar até onde é direito, visto que alguns ataques também, historicamente falando, a primeira ponta de acesso faz-se por meio de credenciais de clientes também, né? E ali por dentro um atacante consegue entrar na infraestrutura da organização. Dito isso, uma camada de segurança de AM se faz necessária nesse cenário, tá? Respondendo a questão. E, dito isso, então, minhas considerações finais é que, neste momento, a AM tem passado por uma evolução muito grande, né? Uma aceleração ocorreu visto a pandemia, né? Analisando os últimos anos de AM, nos últimos 3, 4, a evolução da automação ela evoluiu muito, consideravelmente falando, tá?
tendo contatos com outras empresas. Então, existem cenários diferentes, até eu mesmo participei de cenários de empresas que estavam começando, que eram tudo manual, e existia um processo de evolução, e também já participei de processos de empresas que já eram consolidadas e estavam trocando de ferramentas de IDM, por exemplo, ou um PAM para uma outra ferramenta que entregasse um melhor cenário efetivo para a organização. Dito isso, então, temos cenários diferentes, onde tem uma gama muito grande ainda a evoluir. Precisamos de pessoas nesse cenário. Isso é um gap muito grande também. Então, a gente fala muito de automatização de IAM, de evolução de compliance e governança nesse cenário. Só que temos um gap hoje, nesse momento importante, que são pessoas, né? Então, temos que ter essa importância também, agregando valor ao nosso dia a dia, ao nosso negócio. Então, eu levo essa importância também para nós dentro de casa também pensarmos na evolução de IAM nesse sentido também. Trazer pessoas, treinar pessoas para poder evoluir o nível de maturidade de IAM também, Fernando. Muito obrigado aos meus colegas. É uma honra conhecê-los. Estou à disposição qualquer coisa, pessoal. Perfeito, perfeito. Eu queria ouvir então agora a Eliane, a respeito da pergunta e suas considerações finais. Quando a gente fala do cliente externo, a gente tem uma dificuldade maior até de conscientizar e de trazer esse cliente externo, né? Porque ele está fora do nosso perímetro de domínio ali e do dia a dia. A gente tem que ter uma estratégia para deixar a experiência dele boa e, ao mesmo tempo, uma segurança transparente, mas que ele esteja consciente que ele também faz parte dessa segurança, né? E aí, como o Leandro falou, eu acho que tem que ter esse gerenciamento do ciclo de vida, diferenciando, de certa forma, o que é o cliente interno do cliente externo, né? O que está ali na minha infraestrutura, do meu fornecedor, para a gente conseguir controlar de maneiras diferentes esses comportamentos, né? E o que está acontecendo ali, visto que o cliente externo é para todo mundo ali um ponto forte, né? É o que a gente trabalha para fazer a diferença ali para o cliente externo, né? Mas a gente tem que trazer ele como um ponto de segurança também, do negócio e da segurança. Então, gerenciar dessa forma, a controlar de maneira segregada, né? Do que eu estou vindo ali do interno, do externo é importante. Então, olhar para essa automatização dessa forma segregada. Indo para as considerações finais, também o que o Leandro falou, o IAM, ele vem há um bom tempo já sendo discutido, né? As empresas sabem a importância desse gerenciamento de identidades, mas pós a pandemia isso ficou, assim, exponencialmente mais importante, né? Hoje não tem como a gente não considerar fazer o IAM, né? Antes a gente dizia que era meio impossível, agora é totalmente obrigatório fazer o IAM, né? Não tenho como gerenciar esse ciclo de vida digital se eu não tiver uma identidade bem controlada dentro da minha empresa. Então, eu preciso automatizar, eu preciso de pessoas, sim, eu preciso entender a minha estrutura, eu preciso gerenciar as minhas aplicações, preciso entender como o meu negócio está funcionando, né, está descrito, e aí, como o Marcos falou, quando a gente vai para o bancário, isso é regulatório, inclusive, então eu preciso estar bem... um controle bem feito, né, um controle bem gerenciado. Então, IAM se tornou a palavra-chave do momento, junto com o Zero Trust, porque a gente não sobrevive mais hoje sem uma boa gestão e sem uma automatização disso. Não tem pessoas no mercado, né? O que o Leandro falou, a gente precisa achar o melhor caminho aqui para fazer as coisas funcionarem. Perfeito, muito obrigado. Marcos, sua resposta e suas considerações finais, por favor. Não vou me alongar na resposta, até para a gente respeitar o tempo do painel, mas, enfim, quando a gente fala de dividir os nossos mundos entre o IAM, o Identity and Access Management, e o CIAM, né, o Customer Identity and Access Management, é um sonho que a gente consiga ter esses dois conceitos gerenciados da mesma forma. Mas é muito diferente, são experiências completamente diferentes, aquela que a gente tem que proporcionar para o nosso cliente, aquela que tem que proporcionar para o nosso cliente interno, nossos colegas. Então, são mundos importantes e relevantes, óbvio, mas que caberia um outro painel só para falar sobre customers, sobre clientes, para a gente entender. E muito associado com aquilo que eu falei sobre digital, né? Então,
o nível de risco fica muito mais potencializado. Mas, enfim, é um assunto também extremamente relevante. Considerações finais, muito obrigado pela participação, obrigado pelos colegas, foi bastante enriquecedora e aprendi bastante com todos hoje. Muito obrigado. Perfeito. E o Godoy voltou para fazer as considerações finais, Godoy. Vamos lá, acabei caindo aqui, coisas dos painéis virtuais, né? Mas, assim, acho que aqui a gente conseguiu discutir um pouco, falar de como é complexo, né? Quando a gente fala de gestão de identidade, de ciclo de vida de identidade, de controle de credenciais privilegiadas, mas isso é super importante, né? Como a gente tem que se estruturar e, inclusive, até se relacionar com a alta direção para conseguir recursos e etc. Então, fica aí o meu muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Eu que agradeço a presença de vocês, o tempo de vocês. Foi um debate muito rico. Espero que o público também tenha gostado e estamos à disposição para tirar dúvidas ao longo do painel, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.